Boa noite, Mercado em Pauta. Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais um resumo do pregão hoje. Hoje é dia 15/1, quarta-feira. Hoje foi um dia interessante, que houve o fechamento. Finalmente, o Trump fechou a fase 1 do acordo comercial com a China. Agora tem mais 300 fases pela frente, então cada fase o mercado vai subindo um pouquinho. Brincadeira à parte, os mercados hoje parece que tentaram vender um pouco no fato, né? Depois de tanto boato, de estamos com a fase 1 fechada, os mercados foram subindo, depois do fechamento, aí alguns algoritmos aí entenderam que era para vender no fato, e venderam, mas essa venda não durou muito tempo, os mercados americanos acabaram fechando no positivo, na segunda metade do pregão, e aí a gente já viu, né? Continua a expectativa de alta, nada mudou. Vamos acompanhar o que aconteceu hoje. Mas antes de entrar nos dados aqui, eu queria só lembrar vocês que daqui a pouco, às 9 horas, 21 horas, a gente vai falar um pouco sobre a economia brasileira, ciclo econômico, voltado para a economia brasileira. A gente tem alguns indicadores que a gente olha mensalmente, né, e a gente pretende fazer lives mensais aqui com vocês sobre dados da economia brasileira e americana, atualizando em que ponto está cada economia. A ideia é que com o tempo a gente expanda isso para outras economias, mas o trabalho é grande e longo, e a gente vai fazer isso aos poucos. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu hoje aqui com a economia chinesa. Mercados chineses fecharam em baixa, majoritariamente em baixa, todos os mercados fecharam em baixa, abriram aqui e sentiram aqui na abertura do pregão essa madrugada, e acabaram todos entregando, fechando levemente negativos. Nenhuma novidade, só expectativa de queda para a bolsa chinesa, para as bolsas chinesas. Europa fecharam majoritariamente em baixa os mercados europeus. O único destaque positivo aqui foi a bolsa do Reino Unido, que fechou levemente positivo. O restante o restante das bolsas fecharam negativas, né, seguindo alguma realização aí depois de alcançar topos históricos. Mercados americanos, como eu comentei no início, fecharam em alta, no final aqui deram uma recuperada, mas houve uma tentativa uma tentativa de realização após o anúncio do fechamento do acordo dos Estados Unidos com a China, da fase 1, só que no final o pessoal não deixou, acelerou aqui e acabou fazendo com que as bolsas fechassem no positivo. Opa, estão me ligando aqui, rapidinho aqui. Eu vou só dar uma parada aqui. Esqueci de desligar o celular, pessoal, desculpa. Acontece isso. Vamos lá, então é isso. Bolsas americanas em alta. Dow Jones fechou, finalmente Dow Jones fechou acima dos 29 mil pontos. Tentou romper aqui ontem, voltou, lembra que a gente comentou, e hoje finalmente rompeu. Houve, após o anúncio do acordo do Trump, houve essa realização, e agora aqui houve fechamento acima dos 29 mil pontos. As bolsas defensivas continuam batendo as cíclicas, como a gente viu aqui hoje. Ontem ficaram mais ou menos emparelhadas, mas hoje as defensivas se destacaram novamente, mostrando que essa alta aí tem tudo a ver com a compra de ações defensivas em detrimento das ações cíclicas. Os yields dos títulos americanos, rendimentos dos títulos americanos, fecharam novamente em baixa, com destaque para os rendimentos dos títulos mais longos, de 30 anos, essa linha vermelha, e os títulos mais curtos caíram, mas não caíram tanto quanto os títulos longos, e no movimento parecido com o de ontem, só que de forma um pouco mais acentuada, a curva de juros acabou se achatando mais ainda. Ontem eu vi o vídeo, eu falei que se inclinou, mas não, eu estava pensando se achatou, falando inclinou. Ontem se achatou e hoje se achatou mais ainda, com essa queda dos rendimentos dos títulos mais longos. Então a gente vê aqui que a curva de juros dos títulos de 32 anos, 2 anos e 30 anos, continua aí fazendo um formato, aí uma trajetória que tende a desacelerar, vamos falar assim, cair
lá próximo dos 65, depois 60. E no meu entendimento, como eu comentei ontem, isso acaba sendo de uma certa forma positivo para as ações, já que os rendimentos longos caem, isso por desconto de valor presente, fluxo de caixas, acaba impactando positivamente no longo prazo as ações. Vamos acompanhar o que vai acontecer aí ao longo da semana com os títulos do Tesouro Americano. Vou falando do que está sendo o grande destaque aí do ano, aí até agora. As criptomoedas continuam em alta. Hoje o grande destaque foi o Bitcoin Cash. Eu não sei exatamente por que o Bitcoin Cash se destacou. Eu vou até perguntar para o Daniel Mark na nossa live amanhã sobre da estratégia permanente. Não percam, a gente sempre fala um pouco de Bitcoin. E o Daniel, eu vou perguntar para ele o que está acontecendo com o Bitcoin Cash, que está se destacando bastante nesse período. Se prepara aí, Daniel. Falando de Bitcoin agora, o Bitcoin realmente continuou aí segurando em torno acima dos 8.500 e hoje fechou acima da média móvel de 200. O que vem reforçando, que é a máxima aí dos últimos 2 meses, o que vem reforçando a nossa crença de que vai buscar realmente os $10.000 a unidade, o Bitcoin aí. E o Bitcoin começa o ano no melhor começo de ano desde 2012. Presta atenção no destaque aí do Bitcoin, que está se destacando em detrimento de outros ativos e mostrando bastante resiliência nesse início de ano. Falando em dólar index fraquejou, é o dólar frente a uma cesta de principais moedas mundiais, estava numa lateralização, hoje fechou levemente em queda, mas continua aqui numa lateralização incômoda. A gente não sabe se é para subir ou se é para cair. Vamos acompanhar, mas se cair é aquele negócio, um pontinho negativo para a economia americana. Dólar caindo é ruim para a economia americana, ou sinaliza algo não muito bom para a economia americana. Vamos acompanhar. Falando em commodities agora, destaque para os metais preciosos, ouro e prata. O ouro se destacou junto com a prata, enquanto o petróleo foi o destaque negativo de hoje. O petróleo já vem aí sofrendo nos últimos dias, principalmente depois da calmaria com a crise bélica entre Estados Unidos e Irã. O cobre fechou levemente negativo também, então hoje o destaque positivo, ouro e prata. O ouro conseguiu segurar acima dos 1.500, a prata fechou acima dos $18 a onça, enquanto o petróleo aí continua sua trajetória baixista. Falando do ouro aqui novamente, o ouro aí, como a gente viu, voltou acima do patamar pré-crise, né? Crise bélica aqui. Ontem a gente falou que o ouro caiu, hoje o ouro retomou aí, fechando acima dessa linha simbólica aí, dessa memória aí importante aí. Quem sabe amanhã o ouro não segue os caminhos do Bitcoin. Vamos acompanhar. Por fim, pessoal, só um gráfico interessante que é mostrando o Dow Jones, essa linha verde, a bolsa americana voltada para as ações industriais, e enquanto essa linha vermelha representa a expectativa de lucro por ação para as empresas listadas no índice Dow Jones. Então, a gente pode ver aqui como descolou essas duas linhas que não devem ficar descoladas teoricamente não podem, se os bolsas seguem fundamentos, não podem ficar descolados por muito tempo, mas o que a gente está vendo é que justamente após agosto, setembro e outubro, meses em que houve o início das injeções monetárias do Fed, essas duas curvas que geralmente andam muito em trajetórias muito similares, descolaram fortemente, ainda continuam descoladas. Então, isso é um alerta para a gente ficar com a pulga atrás da orelha, com possíveis correções mais à frente. Tá certo? Por hoje foi isso. Aguardo vocês daqui a pouco, às 21 horas, na nossa live sobre a economia brasileira. O título é Economia Brasileira, em que fase do ciclo estamos? A gente vai tentar palpitar um pouco sobre a economia brasileira. Um grande abraço para vocês e até daqui a pouco.